Fala galera, hoje no Anislice nós vamos acompanhar um anime onde estudantes de uma turma precisam eliminar o Koro, sensei que não é um professor comum, e sim uma super criatura que ameaça a Terra. O anime se chama Assassination Classroom, então capriche no like e fique ligado, teremos spoilers a seguir. Começamos na turma 3 do colégio Kuno Jigaoka. Os alunos estão aflitos e uma atmosfera sombria toma conta da sala. Então uma criatura chega, voando no local e causa um tremor. Ao pousar, ele entra na sala e nós vemos que o polvo amarelo é o professor dessa classe. Os alunos sacam vários armamentos e começam a disparar na criatura, que desviam em alta velocidade, enquanto faz a chamada. Podemos notar que as armas dos alunos têm uma sigla, que significa Armas Especiais contra o Polvo Slime Não Identificado. O nome da criatura é Koro, então a cor de seu rosto muda, e ele se mostra contente com todos os alunos estarem na sala. E uma se surpreende ao perceber que eles não conseguiram acertar a criatura. Mesmo com a turma inteira atirando ao mesmo tempo, Nagisa explica que além de serem estudantes, são assassinos, e o alvo deles é Koro, sensei. Sugno disse que eles usam apenas bolinhas de airsoft. Então o Koro pega uma pistola emprestada e corta um de seus tentáculos com um tiro. Ele explica que as bolinhas são inofensivas para os alunos. Elas foram desenvolvidas pelo governo para serem eficientes contra ele. E o sensei também mostra o seu alto poder de regeneração por estar dando aula de inglês para a turma. E Nadisar conta como tudo começou. Ele explica que foram envolvidos em 2 acidentes inacreditáveis quando o 3º ano do ginásio começou. O primeiro acidente foi a súbita explosão da lua, que destruiu 70% dela, transformando a lua normal em crescente. Já o segundo acidente foi a chegada da criatura Koro. Explica pra turma que ele é o único responsável pela destruição parcial da lua e que pretende fazer o mesmo com a Terra. No ano que vem, um agente do Ministério da Defesa, chamado de Karasuma, revela que a missão dos alunos é eliminar Koro. Então os adolescentes ficam confusos. E Mimura pergunta se a criatura é algum tipo de alienígena hostil. Koro se sente ofendido em ser chamado de extraterrestre e diz que nasceu e foi criado na Terra. Karasuma confirma que isso é verdade, mas diz que não pode entrar em detalhes, pois não tem autorização para isso. O agente explica que somente os líderes mundiais sabem disso, e que todas essas informações são de extrema confidencialidade, já que se vazarem podem disseminar um pânico global. Então, o Karasuma saca uma faca e tenta golpear o Koro várias vezes, mas a criatura desvia rapidamente e faz as sobrancelhas do homem para debochar. O agente explica que Koro é extremamente poderoso e consegue atingir a velocidade de Mach Twin, o que se traduz para 24.500 km por hora. E sendo assim, a criatura pode simplesmente fugir e esperar até a data em que marcou que irá destruir a Terra. Mas Koro fala que a Jirachi não teria graça, e por isso decidiu fazer uma proposta ao governo japonês, onde os governantes teriam que parar de tentar o finalizar, e em troca, ele seria o professor da turma e do 3º ano. Karasuma diz que eles não sabem o motivo do monstro querer ser o sensei de uma turma, porém não tiveram escolha a não ser aceitar. Sobre a condição de que Koro não prejudique nenhum dos alunos, a gente explica que decidiram aceitar o acordo por 2 motivos. O primeiro deles é que ficará mais fácil vigiar a criatura, sabendo que Koro estará na sala de aula todos os dias. O segundo motivo é que cerca de 30 pessoas vão ter muitas oportunidades para eliminar o sensei diariamente, por conta da convivência que uma sala de aula oferece. Karasuma diz que a recompensa por eliminar Koro é de 10 bilhões. Então a criatura fica com listras verdes no rosto, que aparecem quando ela está subestimando alguém. O povo amarelo diz que nem mesmo o governo conseguiu eliminar, e nós vemos a cena de um caça perseguindo a criatura, mas ele desvia dos disparos e começa a encerar a aeronave. A gente entrega armas e munições que são capazes de abater a criatura e reforça que os alunos não devem contar nem para os amigos ou familiares. Voltamos para os dias atuais na Kamura. Atira em Koro, que consegue parar o projétil usando o giz. Esse zanga e diz que é proibido tentar o assassinar enquanto estiverem estudando, já que as bolinhas podem acabar pegando no olho de alguém que está distraído. Então Koro castiga a garota, dizendo para ela ficar de pé até a aula acabar. E Nagisako comenta que ele só tem 1 ano para eliminar Koro, e se não conseguir, o planeta Terra será apenas passado. O horário do almoço chega e o sensei usa super velocidade para ir até a China, comer um robô Dofu. Então os alunos comentam que Koro demoraria apenas 10 minutos para chegar usando lá, a sua velocidade de Mach Twin, e que talvez nenhum míssil seja capaz de acertá-lo. E uma fala que o sensei desenha nas provas dele, como uma forma de incentivo. E Renano diz que Koro deu um reforço de matemática para ela. E podemos ver a cena da garota tentando eliminar o sensei, enquanto ele a ensina, e a opinião dos alunos demonstra que eles gostam de ter como professor da turma. Terasaka chama Nadisar para participar de um plano que tentará eliminar a criatura. Então eles se reúnem em outro local, e Terasaka pergunta se o rosto do sensei realmente muda de cor, conforme o humor dele. O garoto responde que sim, e que anotou tudo, explicando que quando erra uma questão, o sensei fica com o rosto escuro. Já quando um aluno acerta, fica laranja. Terasaka interrompe a explicação e diz que não precisa saber de tudo isso, revelando que precisa que Nagisa ajude a eliminar o professor. Então o garoto se mostra inseguro e Terasaka o pressiona para conseguir o que quer, falando que eles são os rejeitados da turma aí, que não conseguiriam se manter no nível do resto da escola.
Então nós descobrimos que os estudantes dessa classe são chamados isolados e estudam em um campus que está separado das turmas, sendo tratados como lixos na saca. Entrega um saquinho para o garoto e lembra da promessa dos 10 bilhões. Então ele e seus amigos Yoshida e Moramatsu vão embora. Nagi só olha para o objeto e se lembra de quando foi transferido para a turma 3. E o garoto recebeu um comunicado de que não alcançou as notas mínimas que são exigidas pelas demais turmas. E por conta disso, foi mandado para a classe dos exilados, que no papel consta como turma especial. Logo após isso, Like só começa a ser excluído por aqueles que eram seus amigos. O Ouro aparece carregando o míssil. Ele pegou das forças que o atacaram no mar do Japão, demonstrando sentir orgulho de ser o alvo de todos. Já que se sente poderoso por isso, nesse momento, acontece um clique na cabeça de Nagisa, e ele percebe que tem que eliminar o Koro para ter o seu valor reconhecido na sociedade, se lembrando do seu amigo, o professor Kensaku, que o despreza por conta de suas notas. A aula começa e o povo passa uma tarefa para os alunos. Então Kayano pergunta se o sensei tem um nome, para ter uma outra maneira de se referir a ele. Koro responde que não tem um nome, e que podem o chamar como quiserem. O sensei diz que irá fazer uma pequena pausa, e podemos notar que a cor dele muda. Nagisa leva a tarefa para o professor corrigir, escondendo uma faca atrás do papel, colocando o plano em ação. A cena fica em câmera lenta, e Nagisa explica que após o almoço, o sensei começa a ficar sonolento, sendo talvez esse o momento em que o professor fica mais vulnerável, o que explica a cor rosa no rosto dele. Nagisa se sente motivado, e diz que eles precisam fazer isso para mostrar para todos que os alunos da turma são capazes. O garoto desferra uma facada contra o sensei, mas a criatura se defende com os tentáculos e usa um lenço para pegar a faca, sem se machucar, já que o material da lâmina derreteria seus tentáculos. Então Nadisara abraça a coroa, e nós vemos que o garoto está com um explosivo no pescoço. Terasaki explode a granada, e ele e seus amigos observam o povo no chão e começam a comemorar que ganharam 10 bilhões. Sayaka se mostra preocupada com o colega e Terasaka diz que o explosivo não era tão forte a ponto de finalizar um humano, e que o dinheiro da recompensa pode cobrir as despesas médicas de Nagisa. Porém, eles percebem que o garoto não está ferido, por isso era protegido com uma espécie de membrana. Então o Koro aparece e diz que pode realizar uma ectise uma vez por ano, que é o processo onde alguns animais se desprendem de seu exoesqueleto. O sensei explica que cobriu o Nagisa com a sua pele para proteger. O garoto puro fica com a cor preta no rosto e demonstre estar furioso com Terasaki, Yoshida e Muramatsu. Então o sensei voa até a casa dos três e pega as placas das residências deles, dizendo que o contrato proíbe de machucá-los, mas ameaça eliminar as famílias e amigos dos três, ou de qualquer outro aluno que tentasse isso novamente. Mas de repente, o sensei se acalma e diz que essa foi uma excelente ideia. Elogia Nagisa e comenta que o garoto surpreendeu ao agir tão naturalmente, mas repreende os três rapazes por usarem seu colega como isca. O Koro explica que esse não é o jeito certo de abater alguém, que isso só vale a pena quando se sente orgulho e deixa as outras pessoas felizes. Então nós vemos uma cena de Yukimura pedindo para a criatura virar o sensei das crianças da turma e comentando que sabe que ele será um excelente professor. Magsa promete que eliminará o professor e salvará a Terra, caindo da ideia de chamarem a criatura de Kujo Sensei por causa da dificuldade que eles têm em finalizá-lo. Passamos para outro dia. O povo está descansando enquanto lê as notícias e toma uma bebida. Sugino observa o professor e diz que Koro costumava ver todas as manhãs atrás do prédio da escola para ler as notícias no jornal inglês que ele compra, viajando até o Havaí em alta velocidade. Sugino agradece a Nagisa pelas informações e diz que ganhará os 10 bilhões de ienes. Então o garoto arremessa uma bola de beisebol, modificada com munições anti-sensei, para atingir o professor, que está distraído. Porém, Koro aparece atrás dos garotos e os assusta. O sensei diz que foi uma ótima ideia colocar as munições de airsoft na bola de beisebol, já que esse método é bem mais silencioso comparado às armas de pressão. Ele explica que a bola veio tão lentamente em sua direção que deu tempo de ir até a sala de equipamentos e pegar uma luva para segurar o objeto, sem machucar seus tentáculos. Então o sensei fica com a cor de zombador, falando para eles continuarem se esforçando. E Sugino demonstra estar desanimado após seu plano ter falhado. A aula começa e Kayano pergunta para Nagisa se é verdade que Sugino tentou eliminar o professor. Essa manhã, Nagisa responde que sim e informa que o garoto ficou bem desapontado depois de fracassar, mas Kayano fala que isso não é motivo para ficar assim, já que até agora nenhum dos alunos conseguiu sequer tocar. O sensei Sugai está desenhando o Koro durante a aula. A criatura percebe e pega o desenho. O rapaz pensa que o professor ficaria bravo e daria uma bronca, mas o sensei diz que ficou bastante parecido e corrige algumas características do desenho. Então o sino toca, e Koro diz que irá se retirar para assistir um jogo em Nova York. Karasuma chega na sala e pergunta se os alunos conseguiram alguma informação útil de como eliminar a criatura. Porém, os estudantes se mostram cabisbaixos, e uma diz que essa tarefa é impossível. Suma revela que nenhum exército foi capaz de abater Koro, e que os alunos são os únicos que têm a oportunidade diária de eliminar a criatura. Já que Koro insiste em ser o professor dessa turma,
O agente diz que a criatura explodirá a Terra no próximo mês de março. Se as coisas continuarem assim, e que essa sala é o único lugar em que se pode matar o povo, Nagizaki chora em seus pensamentos. O motivo de Koro querer destruir a Terra e ter feito o acordo para selecionar na turma. E ele também não entende o motivo da turma dos exilados ter ganho a oportunidade de se tornarem heróis. Logo nós vemos Koro fantasiado, enquanto assiste o jogo de beisebol. Afinal, a existência dele é um segredo. Sugino está tão frustrado que perdeu a fome. O sensei aparece e entrega a bola para o garoto, dizendo que limpou ela. Sugino fala que nunca conseguiu acertar Koro com arremesso, então ele conta que era do clube de beisebol e que não pertence mais, pois os exilados da turma aí são proibidos de participar de clubes. Koro fala que isso é uma discriminação horrível. Sugino diz que não importa mais, já que os rebatedores acertavam todos os seus arremessos. E com isso, ele ficou desanimado, perdendo a vontade de estudar e foi mandado para a turma que perde. E Nagisa está procurando Koro para entregar a sua tarefa. Então ele acha o professor segurando o Sugino com tentáculos. E a primeira coisa que ele vem à mente é que o sensei está tentando dar o troco ataque com a bola de beisebol, por nota que Sugino está tentando imitar um jogador chamado Arita, da Major League. Então o sensei dá o conselho de que a distribuição muscular do garoto é ruim quando comparada com a de Arita. E por isso mesmo que tente, não poderá arremessar uma bola tão rápida como o famoso jogador. Nagisa se zanga e pergunta como o sensei pode ter certeza de algo assim. Então ele responde que sabe disso, pois foi verificar pessoalmente, mostrando a bizarra cena no jornal. Koro diz que por outro lado, a flexibilidade do shame e do cotovelo de Suginor são excelentes, e por isso se ele treinar corretamente, poderá superar a Rita, que o garoto só precisa achar um método que combine com a sua capacidade. Então o Sugino se sente motivado novamente. Nagisa nota que Koro foi até Nova York, apenas para conseguir aconselhar o garoto. E diz que essa é uma atitude inesperada de alguém que pretende explodir a Terra. O sensei revela que virou o professor da turma, e para cumprir uma promessa que fez para alguém, e que não há dúvidas de que ele explodirá a Terra. Mas por enquanto é o professor dessa turma, e seus alunos são sua prioridade. O Gino está praticando seu arremesso. Ele está focando em usar mais o seu pulso e cotovelo, assim como o Koro havia aconselhado. E Nagisa fala que a bola pegou um efeito incrível. Então o signo diz que continuará com o beisebol e com as tentativas de eliminar o Koro. Algum tempo se passa e o sensei está preparando uma raspadinha com gelo do Polo Norte. Então os alunos começam a se aproximar de Koro, sorrindo e dizendo que querem um pouco. O sensei se emociona e os alunos tacam facas e o atacam, mas ele esquiva dos golpes e revela que sabia da intenção deles, já que os sorrisos estavam forçados demais. E nós vemos que Koro trocou as facas que estavam nas mãos dos adolescentes por tulipas. Então o Kataoka se irrita e diz que essas são as flores que ele estava cultivando no canteiro. As garotas falam que isso é cruel e começam a chorar. Em um momento engraçado, o sensei corre para buscar novas mudas, desculpando e indo plantar elas no canteiro. Mas como castigo, as alunas o proíbem de usar a super velocidade para colocar as mudas. Kayano se aproxima para ver as anotações de Nagisa sobre os pontos fracos de Koro, onde ele anotou que o sensei se atrapalha todo quando tenta se exibir, como o que acabou de acontecer com as tulipas. Sugno pega o bloco e vê que a altura aproximada de Koro é 3 metros. Passamos para o prédio da escola preparatória, que é um local de alto prestígio, onde ficam os alunos que são membros da elite do país. Karasuma está conversando com o presidente da escola. Um agente informa que será o segundo, responsável pela turma, e dando aulas de educação física, querendo ajudar os alunos. Também ficará de olho neles, informando que tem necessitatura para trabalhar professor. Como o misterioso homem concorda e diz para ele não se esquecer que a segurança e a educação dos alunos vem em primeiro lugar. Os agentes saem da sala e Karasuma diz que a compreensão do presidente da escola é explicada pelo fato do governo estar pagando uma fortuna para o homem. Mas isso se justifica, pois as autoridades querem manter a existência de Koro em segredo. 2 alunos passam por Karasuma. Um deles diz que está com medo de ir parar na turma exilados. Se as suas notas continuarem baixas, então um amigo dele fala que o prédio turma e não tem refeitório, e que os banheiros do lugar são imundos, exagerando na descrição do local. E nós vemos que os alunos do prédio principal estão estudando, até mesmo em pé, a cara sumadas. Que a tática dessa escola é isolar um pequeno número de estudantes para fazer com que os demais se esforcem por medo da exclusão, ou por vontade de se sentirem superiores. Sendo que a média dessa escola é 1.6 acima da média das outras do país. O agente chega na turma dos exilados e pergunta sobre Koro. Então, Kayano explica que o sensei estragou o canteiro de flores e, como pedido de desculpas, deu uma larga vantagem para os estudantes tentarem finalizar. O sensei está preso na árvore, enquanto os alunos tentam dar facadas nele. Mas de repente ele começa a se exibir demais e acaba caindo no chão, ficando em apuros. Então o Karasuma diz que é estranho o fato dos alunos ficarem animados. Pode ter Koro como alvo deles. Passamos para o Ministério da Defesa, onde uma agente está explicando a missão de eliminar Koro para um garoto misterioso chamado Karma. Então o rapaz crava a faca de borracha na foto de Koro e diz que sempre quis eliminar um professor, seja ele humano ou não. Um novo dia começa e Karasuma passa exercícios com a faca. Sensei. Para os alunos, a gente diz que o povo deve se afastar da turma durante os treinamentos e manda a criatura ir brincar no campinho de areia. Koro fica triste e Sugno disse que quer fazer a aula de educação física, professor que seja humano,
já que fica difícil acompanhar Koro por causa de sua alta velocidade. Cara, Suma pede para Yuma e Hiroto darem um passo à frente e tentarem o acertar com as facas. O homem explica que as lâminas são inofensivas em humanos e por isso não precisam se preocupar. Então os garotos tentam acertar o agente várias vezes, mas não conseguem e acabam sendo derrubados no chão. Karasuma diz que os alunos não conseguiram acertar e, portanto, as chances de acertarem Koro são nulas. A criatura até construiu uma miniatura perfeita do castelo de Osaka enquanto os três treinavam. O professor escuta um grupo de alunos falando bem de Karasuma e fica com inveja, indo cobrar o agente sobre isso, que responde que é besteira ter ciúmes e lança uma faca na criatura, comentando que sua missão é supervisionar as tentativas de eliminar Koro, bem como ajudar os alunos a se aprimorarem nisso. O estudante novo chega na escola e nós vemos que ele e Nagisa já se conhecem. Então o Karma se aproxima do sensei e diz que ele realmente parece um polvo. O Ouro comenta que o rapaz está atrasado e ele responde que é difícil voltar ao ritmo escolar, já que estava suspenso. O sensei aperta a mão do aluno novo e de repente o seu tentáculo derrete. O garoto saca uma faca e tenta golpear Koro, que consegue se esquivar. Karma revela que cortou pedaços da faca e colou em sua mão. Então o garoto começa a fazer alguns comentários para desestabilizar a mente de Koro, que fica com o rosto vermelho de raiva. Mekusako comenta que essa é a primeira vez que consegue acertar o Koro, sensei explicando que ele e Karma eram colegas durante o primeiro e segundo ano do ginásio, mas o garoto acabou sendo suspenso devido ao seu comportamento extremamente violento e por isso o exilaram na turma. E passamos para a sala de aula. Koro está socando a parede por ter sido enganado por Karma. E Hiroto comenta que os tentáculos do sensei são borrachudos e por isso não devem nem arranhar a parede. Karma diz que já terminou o teste e agora irá tomar um gelato. Então Koro percebe que aquele é o seu gelato. Disse que comprou ontem na Itália e teve o trabalho de transportá-lo fora da atmosfera para que não derretesse. O rapaz continua provocando o sensei, lambendo o gelato que pegou na sala dos professores. Então o Koro se aproxima para pegar o alimento de volta e acaba pisando na armadilha de bolinhas de airsoft. O garoto esfrega o gelato na roupa do sensei e diz que o Koro pode tirar a vida dele se estiver incomodado, mas no instante que fizer isso, deixará de ser um professor e se tornará apenas um monstro. Nagisa está na estação Konoigaoka, Takada e Nobuta. Chegam no local e começam a provocar o garoto por ele ser um estudante da turma dos exilados. Akada diz que prefere morrer do que ele para essa classe. Então o Karma aparece e pergunta o que ele acha de fazer isso agora, ameaçando eles com uma garrafa. Os garotos correm de medo e o Karma começa a rir, falando que não quer outra suspensão. Logo no momento em que achou um brinquedinho tão maravilhoso, se referindo a Koro, Karma disse que ouviu falar sobre as anotações de Nagisa, perguntando se Koro ficaria bravo se fosse chamada de polvo, mas Nagisa explica que é justamente o oposto, que polvo é quase uma marca registrada do sensei, já que ele desenha um animal nas tarefas que corrige e gosta de videogames com polvos. Então o Karma comenta que está contente e assume uma expressão macabra, dizendo que finalmente poderá eliminar um professor e que o último não teve graça, já que ele mesmo tinha se finalizado. O novo dia de aula começa e Koro diz que não tem dinheiro para comprar outro gelato e que terá que esperar até o dia do pagamento para conseguir mais grana. Ele entra na sala e vê que tem um polvo morto na sua mesa, que Karma colocou lá para irritá-lo. O garoto diz em seus pensamentos que quer eliminar Koro aos poucos, destruindo ele psicologicamente. Então o sensei usa sua super velocidade e cozinha o polvo, usando a propensão de um míssil. Ele monta um prato chamado takoyaki e coloca o alimento na boca de Karma, dizendo que irá polir o garoto, para deixar o corpo e o espírito do estudante brilhando. Passamos para a aula de matemática. O sensei está escrevendo no quadro, e Karma saca a pistola para atirar nele, mas Koro é mais rápido e tira a arma da mão do garoto. Antes que ele pudesse apertar o gatilho, Koro diz que Karma foi muito lento para sacar e atirar, dando tempo até de pintar e enfeitar as unhas do garoto. Karma tem suas tentativas frustradas novamente, na aula de economia doméstica e de língua japonesa. Sa comenta que quando o sensei está em alerta, é realmente impossível eliminá-lo. Por mais que o garoto seja bom com ataques surpresas, algum tempo se passa e Carmen está na beira de um morro, pensando sobre o seu antigo professor, chamado Kensako, que dizia que sempre estaria ao lado do garoto, apesar das brigas e problemas comportamentais dele. Nike sai, chega e tenta consolar o seu amigo, falando que todos vão tentar cumprir a tarefa de eliminar Koro. Juntos, o sensei chega logo em seguida e diz que o Karma pode continuar tentando eliminar para ele deixar o garoto ainda mais polido e brilhante. O Karma pergunta se o Koro é capaz de arriscar sua vida para proteger os seus alunos, e o sensei responde que sim. Então o garoto saca uma pistola e salta do morro. O plano de Karma é acertar o Koro com um tiro quando ele vier o resgatar. E se eu, sensei, deixá-lo morrer? Não poderá mais ser um professor da turma. A vida do garoto começa a passar por seus olhos, e ele se lembra de quando defendeu um aluno da turma dos exilados que estava sofrendo bullying. Quem sacou? Diz que Karma machucou um aluno com um futuro promissor para defender alguém da turma dos exilados. Então o professor revela que pediu a transferência de Karma para a turma, pois as notas dos alunos estão ligadas com o desempenho do professor. Isso afetaria a carreira de quem sacou, já que o estudante que apanhou teria suas notas prejudicadas por conta das lesões. O flashback acaba com o rapaz agredindo quem sacou, e esse é provavelmente o motivo de sua suspensão. Então o Koro faz uma teia com seus tentáculos e salva o garoto.
Ele explica que se usasse a sua velocidade máxima, o corpo de Karma não resistiria. E se fosse lento, seria acertado pela pistola do garoto. O sensei diz que deixar a Karma cair nunca foi uma opção pra ele. Então, o garoto percebe que Koro não é como quem sacou e que não é capaz de eliminar o professor que tem dentro da criatura. Karma fala que ainda tem a intenção de eliminar o sensei, mas que agora é diferente. E Koro nota que essa nova intenção do garoto é saudável, ao contrário de antes. O episódio acaba com Karma revelando que roubou a carteira do sensei, e Koro se desespera ao ver isso. Fala galera, vocês acham que os alunos serão capazes de eliminar Koro e salvar a Terra? O que você achou sobre as críticas sociais que o anime levanta? Me contem nos comentários. E se você fosse parar em um mundo onde é impossível chegar ao chão e mascarados, lunáticos começassem a te perseguir incansavelmente, o que você faria? Quer saber o que Yuri está fazendo para sobreviver nesse mundo? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Anislice. Muito obrigado por assistir e até o próximo!